A graça e a paz seja com todos. Nós estamos iniciando essa live sobre físico, psicológico ou espiritual. E eu quero convidar vocês que estão entrando a chamar pessoas, a enviar essa live para que outras pessoas possam adquirir esse conteúdo que é tão importante para a igreja de hoje. Nós estaremos fazendo essa live com o Rodrigo Cristão. Eu vou aguardar ele entrar. Para que nós possamos dar continuidade. Enquanto isso, manda o aviãozinho aí, querido. Chama alguém. Rodrigo, você me escuta? Voltei. Agora eu tô escutando. Caiu. Desculpa, caiu. Eu não sei o que aconteceu com a conexão. Não sei se foi a minha ou a sua. Eu sei que eu tava falando e de repente travou tudo aqui, meu irmão. Que isso, sem problema. Deixa eu voltar então a me apresentar, né? Primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Eu realmente fico muito lisonjeado com o convite do meu amigo e pastor, tá? E eu sou um evangelista das redes, né? Nas redes sociais. Eu costumo levar a palavra de Deus aqui nas páginas. Eu tenho diversos canais onde de alguma forma eu tento levar a palavra de Deus, né? Fazer um pouco em prol do reino do Senhor Jesus. Então, esse é o Rodrigo Cristão, né? Uma voz aí apontando para Jesus Cristo. E eu quero testificar, né? O Rodrigo é uma bênção. Eu tenho conhecido ele, né, no seu pessoal, e ele não só produz vídeos, mas ele também vive Amém. Os vídeos que ele produz. E isso é muito importante. Hoje nós estamos numa era da tecnologia, a era da exposição, que as pessoas elas podem transparecer o que elas quiserem, principalmente aqui no Instagram. Então, às vezes a pessoa ela está destruída emocionalmente, a pessoa ela não segue nenhum tipo de preceito cristão, mas no Instagram ela quer aparentar ser algo que não é. Isso é muito importante, querido. Você entender que nós não estamos aqui para mostrar algo que não somos, mas nós estamos aqui para mostrar e ensinar o como tem que ser o padrão do cristão. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre o físico, o psicológico e o espiritual. E isso é muito importante. Nós vamos fazer essa live, a primeira instância, com um teor educativo, para que você entenda, né, sobre esse tema. E posteriormente nós vamos abrir para perguntas. Então, se você tem dúvida, se você pensa algum posicionamento acerca disso, eu gostaria que você elaborasse a tua pergunta, que você fizesse, digitasse aí, para que nós possamos esclarecer no decorrer da live. Bom, Rodrigo, você se apresentou, quero me apresentar, eu sou o pastor Johnny. Eu sou pastor, sou um teólogo e também sou psicólogo. Por isso eu escolhi esse tema para trazer aí para a igreja e quero dizer para você, querido, que você pode estar padecendo de uma doença psicológica e acreditando que essa doença é espiritual. Da mesma maneira como acontece pessoas que estão padecendo de um mal espiritual e acreditam que está no campo orgânico. Então eu quero começar apresentando essas três esferas, né, e deixando bem claro, e depois trazer um conteúdo bíblico. A qualquer momento que você quiser falar, Rodrigo, fique à vontade. Combinado. Bom, pessoal, o físico, né, a parte física, é a parte que mais vai expurgar quando nós estamos passando por algum problema. É a parte que mais vai ser denotada. Então é muito importante você entender que nós precisamos saber diferenciar quando nós estamos padecendo algo no físico, no psicológico ou no espiritual. Fica muito claro da gente ver nos sintomas. Como, por exemplo, se você está com uma dor de cabeça,
se você está com uma dor no estômago, se você está com uma fadiga, uma dor muscular, e isso está no seu físico. Mas o ponto que eu quero trazer é o porquê que você está vivenciando isso. O porquê você está nessa esfera. As doenças e os sintomas psicológicos, eles estão no campo da ansiedade, da tristeza, sentimento de nervosismo, irritabilidade, dificuldade de concentração. E muitas pessoas estão dentro da igreja, estão padecendo desse mal e não entende o poder que o próprio Jesus deixou para nós. Eu já quero fazer uso, né, e interagindo com vocês, da frase que a irmã colocou. Psicologia não compactua com o cristianismo. E nós precisamos, primeiro e antes de tudo, entender o seguinte. A palavra psicologia, ela vem do grego psico, que significa alma, mente, e logia, estudo. Então, psicologia é o estudo da mente. Por que eu preciso entender isso, querido? Porque nós somos um ser tricotômico. O que é isso, pastor? E aí eu quero ler um texto com você, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela nos diz que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E por que nós precisamos entender essas três esferas? Porque às vezes você está padecendo algo no seu corpo e você precisa de um tratamento no corpo. E nós, infelizmente, dentro das igrejas hoje, nós temos extremos. Steve Lawson, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o diabo é o pai dos extremos. Por quê? Uma frente da igreja, ela espiritualiza tudo. E ela acha que se a pessoa está com um problema no corpo, ela não precisa ir no médico, ela não precisa fazer mais nada, ela só tem que orar. E outra frente da igreja, ela humaniza essa questão e acha, olha, que a oração não tem efeito. Então nós não estamos nesse cabo de guerra entre espiritualidade e entre a humanidade, mas nós precisamos entender que é necessário ter domínio próprio. É necessário nós entendermos que a nossa psique é importante, o nosso corpo é importante, a nossa espiritualidade é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso, Rodrigo. Não, eu concordo contigo, né? Inclusive, eu tenho ultimamente passado um certo nervosismo por uma situação, né? E isso tem refletido o quê? Em dores nas minhas costas. Olha só como que eu acaba me travando as costas. A Lilian, minha esposa, para quem não sabe, é igualzinha, entendeu? Então, essa questão, né? Daí, assim, a gente ficar irritado com alguma situação, né, que a gente está vivendo, a gente está, né, passando por um momento aí complicado em alguma situação, e isso acaba refletindo que a gente parece que está cheio de, assim, as costas travam, é uma dor, às vezes não consegue nem virar o pescoço, né? Então, isso tudo que você está falando é extremamente importante até para tirar essa questão aí das pessoas acharem que tudo às vezes tudo é demônio, tudo é não sei o quê, e não, né? Tem as suas áreas específicas aí, né? Perfeito. Eu quero também lembrar para vocês que 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala de uma esfera hierárquica. Como assim? Eu tenho a percepção que o primeiro âmbito que nós precisamos ver é o âmbito espiritual. Porque se você não está bem espiritualmente, isso vai desaguar no seu corpo. O segundo âmbito é o âmbito da alma. E lembrando, né? A alma é a psique, que é o centro das tuas vontades, das tuas emoções, do teu desejo. É o local aonde você vai sentir, onde está o seu sentimento. Então, a psicologia, ela tem tudo a ver com o cristianismo. Porque o cristianismo, ele fala de pessoas. Então, aonde tem pessoas, a psicologia se aplica e também o cristianismo se aplica. Lembrando que a primeira vez que a palavra cristão ela foi falada foi em Antioquia, que
foi dado esse nome para os homens que se pareciam com Cristo, que tinham os comportamentos de Cristo. Então eu preciso entender que ser cristão é eu me comportar, eu fazer uso da minha psique para me parecer com Cristo cada dia mais. É eu me parecer a cada dia com o padrão de Jesus. E as pessoas, elas querem, né, estar nesse cabo de guerra do quê? Se eu procuro ajuda psicológica, é porque eu não tenho fé. Se eu procuro só a ajuda da fé, é porque eu não creio na ciência. E uma coisa não está nem no mínimo relacionado com a outra. Eu preciso entender, queridos. E nós, dentro da igreja, eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja há 7 anos. E as pessoas têm padecido de doenças emocionais. As pessoas estão dentro da igreja sofrendo. E o ponto que o Rodrigo citou é o ponto das doenças psicossomáticas. O que é isso? É quando você tem um problema que você está enfrentando na sua esfera social, e esse problema social, ele começa a refletir no teu corpo. Algumas doenças como psoríase, algumas doenças como enxaqueca, são frutos do âmbito social que você está vivendo. E às vezes até dentro da tua igreja, a tua igreja, querido, preste atenção nisso, senão você vai dizer que nós estamos falando aqui heresias. Mas às vezes o ambiente da tua igreja está sendo um ambiente maléfico para você. Porque se você está num ambiente de brigas, num ambiente de confusão, num ambiente de discórdia, esse ambiente vai adoecer a sua saúde mental. Você conhece algum ambiente assim, Rodrigo? Eu conheço muito, né? E realmente isso que você está falando, está explicando, né, sabiamente, é muito, muito real mesmo, né? E é inegável que isso vai, né? Se a gente está num ambiente aí, por exemplo, na igreja, ou num lugar como você citou, né? Com esse travamento acaba refletindo realmente na nosso corpo, vamos dizer assim, né? Eu tinha dor de cabeça antigamente, teve épocas aí que eu tinha enxaqueca. Você acabou de falar enxaqueca? Meu Deus do céu, era direto, né? Então realmente, assim, você até, quando você falou agora sobre a enxaqueca, eu me lembrei, né, e associei com o que realmente eu estava passando. E realmente é muito isso, entendeu? Tá certinho, bem perfeito. E nós precisamos, como igreja, começar a entender isso, pessoal. Né? Você que está aqui, você precisa entender que às vezes você está dentro da igreja e você está padecendo, você está precisando de um amparo psicológico, você está precisando talvez de um amparo médico. O próprio Deus, ele deixou conhecimento para os médicos. Então é muito importante nós entendermos que eu sou um ser espiritual, eu sou um ser psicológico e eu sou um ser também orgânico. Então eu preciso andar nessas 3 esferas. Às vezes o que eu estou padecendo, o que está acontecendo comigo, é um problema psicológico. E um problema psicológico precisa de um amparo psicológico. Às vezes o que está acontecendo comigo é um problema espiritual. Eu conheço casos de pessoas que eles foram, né, buscaram ajuda em médicos, buscaram ajuda na psicologia, e aquela pessoa tinha uma doença que, aos olhos da medicina, era incurável. E quando você começa a fazer uma anamnese, um estudo de caso da vida da pessoa, você vê que aquela pessoa, ela tinha uma raiz familiar com maldição hereditária, ela tinha dentro do seu convívio ali pessoas que eram de uma esfera da magia negra, e aquilo respinga na vida dela até hoje. E quando a pessoa ela procura ajuda espiritual, uma simples oração destrava a vida da pessoa. Assim como existem casos que algumas pessoas estão padecendo de problemas psicológicos. E quando a pessoa padece de um problema psicológico, ela precisa de um amparo psicológico. Ela precisa de alguém para orientar. O outro ponto que eu quero trazer na live é a questão que nós perdemos dentro da igreja. A Bíblia cita em Tiago 5,16 que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para nós sermos sarados. E o que aconteceu? Os nossos irmãos católicos, eles têm esse padrão de confessar. Mas dentro da igreja, a gente não confessa. Por quê? Nós imaginamos que se nós falarmos do nosso problema para alguém, na semana seguinte, todo mundo vai estar sabendo do nosso problema.
todo mundo vai estar sabendo da nossa dificuldade. E em algumas igrejas acontece isso mesmo. E eu falo isso com temor. Por quê? Porque algumas igrejas perderam a essência do evangelho. E na essência do evangelho, nós não podemos expor a nudez do nosso irmão. Se alguém vem nos procurar para falar de algo que está sentindo, algo que está passando, nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos amparar essa pessoa, nós precisamos dar auxílio a essa pessoa e cuidar que essa pessoa seja sarada, orar por ela para que ela seja sarada. O Freud, em 1900, ele iniciou algo que ele chama de talk cure. Ele diz que a cura vem através do falar. Só que Tiago já tinha escrito isso no primeiro século. Ou seja, a própria Bíblia, ela fala que nós devemos falar. Então, querido, você que está assistindo essa live agora, você que vai assistir essa live depois, entenda, você precisa procurar alguém para você falar dos seus pesares. Você precisa procurar alguém para falar aquilo que você está sentindo. Alguns irmãos estão falando aqui, colocando no chat, né? Ó, eu passo por isso, acordo desanimada, oro, tento adorar para tirar essa fadiga do corpo. Eu preciso entender que aquilo que eu estou passando precisa ser investigado. Às vezes, eu tenho uma doença no corpo, na questão orgânica. Eu estou com baixo de hormônio, eu estou com problema no físico, e problemas no físico precisam, às vezes, ser cuidados no físico, no âmbito físico. Problemas na psique precisam ser cuidados no âmbito psicológico. E problemas espirituais precisam ser cuidados no âmbito espiritual. E o intuito dessa live é que você entenda que há uma diferença entre o físico, entre o psicológico e o espiritual. Eu quero abrir agora para a gente conversar um pouquinho com os irmãos que estão aqui no chat. Né? Por exemplo, a irmã colocou aqui, ó, quando eu voltei a buscar o Pai, eu senti que o meu corpo melhorou. E isso acontece mesmo. A outra irmã colocou, às vezes os pensamentos muito além deixam a pessoa muito nervosa. A psicologia chama de pensamentos automáticos. A Bíblia fala em Provérbios que assim como você pensa, você vai ser. Então, se você tem um hiperfoco negativo, se você pensa coisas ruins, você possivelmente vai também ter coisas ruins. Isso é muito importante, querido, você entender que o próprio Deus fez você nessas 3 esferas. Rodrigo, eu queria pedir para você falar um pouquinho, se você conhece alguém, né, que padece, alguém que teve problemas na área da espiritualidade, alguém que teve problemas na área psicológica, se você pode comentar um pouco. Olha, eu posso até, assim, contar de um exemplo, assim, que na época, né, quando isso aconteceu, quando eu estava muito chateado, foi quando eu perdi meu pai. Muita gente sabe que isso para mim foi algo, assim, que na época eu perdi meu chão, de verdade. E eu lembro que quando eu fui contar esse meu emocional, o meu emocional naquele momento estava muito abalado, eu estava muito triste, né? Eu tava, né? Isso eu acredito que é normal, né? Porque a gente está perdendo alguém que a gente ama, né? E aí o que eu até quero compartilhar contigo. Quando eu na época fui dividir essa dor com uma pessoa, né? Não vou citar o nome, mas eu fui citar, eu fui comentar sobre isso que eu estava sofrendo, que eu estava, meu pai até então não tinha falecido, ele estava entre a vida e a morte, né? E aí o que aconteceu? Aí eu contei, falei, olha, eu não sei, eu estava orando pela saúde do meu pai, né? Então a minha fé estava extremamente alta, sabe, pastor? Estava extremamente alta que meu pai seria curado, eu tinha certeza absoluta, jamais passaria na minha cabeça que meu pai ia morrer. Porém, começou a chegar num estado que realmente ali eu comecei não a duvidar do milagre que poderia acontecer, não é isso. Mas quando eu compartilhei com um irmão meu, aí sabe o que aconteceu? Esse irmão, né, ele chegou e falou assim, mas você com página na internet, você falando de Deus, você tá perdendo a sua fé, como pode? Você é um líder de célula, como se alguém que tivesse nessa posição, se fosse um pastor, se fosse sei lá, um Billy Graham da vida, não pode sentir dor, não pode chorar, não pode... Isso não tem nada a ver, né? Isso eu acho até legal você comentar sobre isso, porque tem algumas pessoas que pensam que, pô, não é porque você
está ali num cargo ou em alguma posição onde você está lá motivando as pessoas, você está falando de Deus, mas tem momentos que você vai sentir dor, você vai se entristecer. Eu chorava demais, sabe? E foi algo que realmente foi um tempo. O Espírito Santo foi tratando isso dentro de mim, né, por um tempo. Mas até a Lilian falava, Rodrigo, você precisa de um psicólogo. Você precisa de um psicólogo, você precisa, talvez, conversar, abrir seu coração, entendeu? E eu te falo, por causa dessa pessoa, na época, eu fiquei com um preconceito de, o que vão achar? Será que vão duvidar? Vão falar, o Rodrigo perdeu a fé dele. O Rodrigo não é mais o Rodrigo cristão, porque ele está chorando, ele está sofrendo. E não tem nada a ver. Nós, né, como você estava explicando, tem os processos, né? Nós somos 3 em 1. Então, realmente, eu tenho quase certeza que tem algumas pessoas que pensam isso, que às vezes, se eu procurar uma ajuda de um psicólogo, então, isso significa que eu perdi minha fé? Será que eu não vou ser salvo? Será que eu tô... E não tem nada a ver, não é? Exatamente. O que o Rodrigo citou é a questão do luto. Todo ser humano, na sua normalidade, ele vai passar um dia pelo luto. Porque uma das coisas mais certas que nós temos na vida é a morte. E as pessoas, elas desdenham, elas acham que se você está passando por um momento de sofrimento, se você expõe a sua fraqueza, a sua fragilidade, é porque você perdeu a fé. Mas não há ligação, porque, querido, você tem emoções, você é um ser humano, e um ser humano tem sentimentos, e um ser humano tem que expressar esses sentimentos. E é totalmente comum, como o Rodrigo citou, ele passou por um luto. Eu também já perdi meu pai, e perder a figura paterna é algo muito dolorido, é algo onde você fica muito fragilizado. E nós precisamos entender que é justamente nesses momentos que nós precisamos procurar alguém capacitado. Então, querido, eu quero aconselhar você como igreja. Você precisa procurar o teu pastor. E se o teu pastor ele não tiver uma bagagem ali para te auxiliar nas suas demandas, eu tenho certeza que ele pode aconselhar um profissional da saúde para que venha te acompanhar. Porque nós precisamos, querido. Quando você quebra um braço, você não fala assim, eu vou orar. Não, querido, quando você quebra um braço, você vai no hospital e você procura um ortopedista. Porque quando você quebra um braço, fica muito mais visível de você entender essa questão que você precisa procurar um profissional adequado. Quando você está com uma doença na tua alma, nas tuas emoções, você precisa procurar um psicólogo. Quando você está precisando de um amparo espiritual, você precisa procurar um pastor. E nós temos que entender essas 3 esferas. Essas 3 esferas estão dentro da palavra, querido. Né? Como eu disse, eu sou teólogo e também sou psicólogo, mas eu estou aqui falando para você como um pastor, que nós, como igreja, precisamos entender a diferença entre o que é espiritual e entender a diferença entre o que é orgânico, o que é psicológico. Nós precisamos entender que o Senhor, ele quer se manifestar na nossa humanidade. E não tem problema nenhum você expor o seu sentimento, não tem problema nenhum você expor o que você está sentindo, você expor o que você está passando, porque você é um ser humano. O irmão Renes colocou aqui, meu pastor estava com depressão. E muitas pessoas hoje estão dentro da igreja, estão doentes, estão com depressão. Porque, querido, depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença. Algumas pessoas estão com depressão, como, por exemplo, porque estão padecendo de hipotireoidismo. Então, elas estão com um problema físico, elas precisam tomar medicação. E aquela pessoa não quer dizer que ela deixou de acreditar em Deus, mas simboliza apenas que ela precisa de outro tipo de cuidado, que é na esfera orgânica. E nós temos que entender isso como igreja, querido, porque senão nós ficamos espiritualizando demais algo que é carnal. Nós precisamos entender esses pontos. Outra coisa que eu queria citar com vocês é uma briga teológica que acontece há anos, que é a questão do tradicionalismo e do pentecostalismo. Os tradicionais
eles acreditam que uma vez que você confessou e aceitou Jesus Cristo, naquele momento, todas as maldições da sua vida acabaram. E os pentecostais, eles já têm uma outra visão acerca disso. E nós precisamos entender, querido, que quando você confessa Jesus como seu Salvador, há uma diferença entre salvação e santificação. O texto que nós lemos no início, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, e fala ali expressamente sobre salvação, sobre santificação. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, você é salvo. Como, por exemplo, Isaías 53, né, fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, e é uma vertente teológica que acredita que a partir desse momento você não vai ter mais dor nenhuma. Mas eu te pergunto, querido, você já não teve dor de cabeça? Você aceitou Jesus, você confessou o Senhor e você já não ficou doente depois? Então, como que você pode acreditar que você aceitou Jesus e pronto? Não, querido. Você aceitou Jesus, mas você vai ter enfermidades. E você vai ter enfermidades que você vai precisar tratar, curar, falar e entender que nós somos humanos. A irmã Luciane colocou ali, ó, entender que nós não conseguimos suportar tudo, somos seres humanos. A irmã Viviane colocou, temos que ter ajuda de médicos e ajuda da igreja também. Esse entendimento precisa ser claro para nós. A irmã Ju Rodrigues colocou, nem todos têm essa visão. A irmã Giane colocou, uma colega em depressão diagnosticada, quando comentou comigo, ofereci para orar por ela, ela aceitou. Depois da oração, ela me disse que precisava de uma oração e ela sai tratamento médico também. Isso é muito bom. Entender que nós vamos galgar todos os âmbitos. Nós vamos andar em todas as esferas. Esse é o ponto que eu quero trazer com vocês, queridos. O ponto que você entende que existem coisas que você precisa tratar como uma questão espiritual, existem coisas que você precisa tratar como uma questão psicológica e existem coisas que você precisa tratar como uma questão orgânica. O Rodrigo citou o fato dele ter padecido por alguma perda. Quantos de nós já não perdemos algo, querido? Quantos de nós estamos dentro da igreja e fomos traídos? Quantos de nós estamos dentro da igreja e fomos humilhados, fomos rejeitados? E isso cria uma lacuna na nossa alma, isso cria uma ferida dentro de nós. E eu vou dizer algo para você. Quando você padece por uma ferida na alma, você pode estar orando e buscando em oração, mas se você não expurgar aquilo que está na sua alma, querido, você não vai ser curado. Porque você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Verdade. Verdade, verdade. Isso me ajudou muito. Quando eu pus para fora, lembro que quando eu comecei depois eu comecei a contar, né, sobre essa dor com algumas pessoas, né, e, sabe, colocar para fora mesmo, sabe? Ó, tô mal, eu tô triste, chorava. Muitas vezes a pessoa não tinha o que falar, porque muitas vezes não tem, né? Naquele momento a pessoa não é um profissional, não sabe nem o que falar, mas só dela te ouvir, para mim isso fazia toda a diferença. Vou te falar, a pessoa me ouvia, sabe? Não recriminava, falava assim, ah, mas já faz um mês que ele morreu, já faz 2 meses, já faz 3 meses, sabe? A pessoa te ouvia e se compadecia daquela sua dor. Isso para mim foi me tratando também. Foi um processo assim que me ajudou demais, sabe? E eu lembro que fez toda a diferença. Fez toda a diferença assim para mim quando eu falava, quando eu compartilhava. Comecei a compartilhar com meus amigos assim, ó, eu tô mal, eu tô triste, entendeu? E eu tô precisando de ajuda, sabe? Eu preciso que você me dê um abraço, que você, sabe, ou ouça, sabe? Não, isso realmente foi muito bom assim para mim nesse momento que eu passei, né, de tanta dor, vamos dizer assim. E o que o Rodrigo acabou de expor é muito importante, porque se você conhece alguém, se você está passando por isso, você precisa entender que o nosso papel como cristão é acolher as pessoas. Eu não posso desdenhar do sofrimento do outro, porque eu nunca vou sentir o que o outro está passando. Às vezes, um problema que para você é insignificante, para o outro é um grande problema. E eu conheço algumas pessoas que elas
acham que ansiedade é frescura. Elas acham que depressão é frescura. E, querido, como que você pode dimensionar o que o outro está passando? Você precisa, como cristão, ter empatia. Você precisa amar o próximo. Esse é o segundo mandamento que o Senhor deixou sobre todos. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o próximo, querido, você não consegue cumprir algo básico da Escritura. E ter compaixão, se mover de íntima compaixão pelas pessoas. É algo que nós devemos fazer. Nós precisamos nos mover nessa esfera. A irmã Suai Magalhães colocou, não espiritualizar tudo é muito importante, mas muitas pessoas não têm esse entendimento. É esclarecedor essas coisas. A Ju Rodrigues colocou, infelizmente a maioria da igreja acha que depressão e ansiedade é porque não confiamos no Senhor. E isso gera um questionamento. Isso é muito importante, querido. A ansiedade e a depressão, elas vão atuar no campo da tua cognição. Como assim? Elas vão estar aqui na sua mente. Se você não entender que você tem uma mente, você tem um cérebro, você tem partes orgânicas, você tem hormônios que precisam estar sendo supridos. Querido, você não acredita que Deus poderia ter feito você para se alimentar só uma vez por mês ou só uma vez por ano? Deus tem poder para ter feito isso. Mas Deus não fez isso. Deus fez com que você se alimente todos os dias. Porque Ele queria ensinar algo para você. Que todos os dias você precisa buscar do alimento. Todos os dias você vai ter as suas necessidades. Então, você precisa entender. Você tem necessidades psicológicas, você tem necessidades orgânicas e você tem necessidades espirituais. Um homem espiritual que não ora, o espírito dele vai estar fraco. Um homem espiritual que não lê Bíblia, o espírito dele vai estar fraco. Um homem que não cuida da sua psique, não tem amigos, não tem relações, não cuida da tua parte emocional, não consegue verbalizar com pessoas, vai ficar doente psicologicamente. Uma pessoa que não cuida do seu físico, não come comida, não faz exercícios, o corpo vai expurgar doenças. Então é muito importante você entender. Deus poderia ter feito você, querido, para apenas tomar água uma vez por ano, mas não, Ele deixou que você tome água todo dia, para que você entenda que você tem necessidades, sim, e você tem necessidades físicas, psicológicas e espirituais. O irmão Aislas colocou, às vezes só tem que pessoas para julgar e não para curar. A irmã Viviane colocou, hoje aprendi que todos vão me deixar triste, mas Deus não irá me abandonar. Isso é muito importante entender, que às vezes nós temos pessoas dentro da igreja, né, Rodrigo? Pessoas que ferem outras pessoas. Muito. Pessoas que estão feridas. É verdade. Esse padrão é um padrão já que se tornou vicioso dentro da igreja. As pessoas, muitas das vezes, elas procuram usar o âmbito da igreja para ferir outras pessoas, para pisar outras pessoas. E nós precisamos entender que dentro da igreja as pessoas não estão para ser feridas, as pessoas estão para ser curadas, para ser amadas. Verdade, verdade. Ó, o pastor Wesley também está falando aqui, ó, se você tem a agenda disponível para atendimento ainda. Sim, sim, né? Eu trabalho com psicologia, eu tenho uma visão que, né, o pastor precisa trabalhar. A Bíblia fala aquele que não trabalha que não come. Então eu trabalho, sou psicólogo, atendo pessoas, eu cuido dos pacientes. E eu acho muito importante a igreja entender sobre isso. Que você precisa sim do amparo pastoral. A Bíblia manda você confessar as suas culpas para o pastor. Mas se você está padecendo de uma doença psicológica, você precisa procurar um profissional da saúde. Não necessariamente eu, mas alguém que vai te dar amparo e vai cuidar das suas demandas. É muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós sabermos que Deus deixou pessoas para cuidar de nós. O irmão Renes colocou a depressão. Se não for atrasar algum tempo, ela pode virar até um surto psicótico. Sim, existem muitas pessoas que surtam, que têm crises de pânico. E dentro das igrejas, as pessoas às vezes confundem questões de pânico com endemoniamento. E, querido, nem tudo é demônio. Às vezes, um problema no caráter não é demônio. Às vezes, um problema hormonal não é demônio. Nós precisamos ter discernimento. Colocaram uma pergunta. Pastor, então como diferenciar o que é espiritual do que é psicológico? Você precisa ter discernimento, querido. Se a pessoa, ela está... Você
faz uma anamnese, um estudo de caso da vida da pessoa, e ela não tem amigos, ela vem de uma família disfuncional, uma família problemática, aquela pessoa tende a ter problemas psicológicos e ela precisa de um amparo. Se você estuda a vida da pessoa e vê que essa pessoa ela não tem uma boa alimentação, não tem questões de cuidado sociais, essa pessoa ela vai precisar de auxílio. Nós precisamos entender que o ser humano ele está dentro desses 3 nichos. O irmão Aislan colocou, um amigo meu homossexual contou ao pastor seu pecado e o pastor falou no púlpito, na frente de todos, e ele traumatizou com a igreja. Isso acontece demais, querido. Né? E, infelizmente, eu não sou um pastor de todos, né? Antes, para esclarecer o que eu vou falar aqui agora. Mas, infelizmente, a igreja tem afastado os homossexuais. E a igreja não entende que a homossexualidade ela não precisa de cura. Escute o que eu vou dizer agora, querido. Durante um bom tempo, alguns profissionais da psicologia que servem a Deus queriam impor uma cura gay. E cura gay ela não pode existir. Por quê? A homossexualidade ela não é uma doença. A homossexualidade, segundo a palavra de Deus e segundo a Bíblia, é um pecado. Então, o homossexual, ele é um pecador, assim como um mentiroso também é um pecador. Assim como um presbítero ou um pastor que esteja no adultério também é um pecador. Então, eles estão dentro do mesmo âmbito. E o que acontece? É muito fácil nós expulsarmos ou nós tratarmos com indiferença o homossexual. Mas, às vezes, você que está escondendo um pecado há anos dentro da igreja, você que está dentro da igreja com mentira, está dentro da igreja no adultério, está dentro da igreja fazendo tantas outras coisas, você é um pecador tanto quanto aquele que pratica a homossexualidade. Lembrando que, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9, tem uma lista de pessoas, os maldizentes, os efeminados, os adúlteros, entre outros, que não herdarão o reino. Então nós precisamos entender que o nosso papel como igreja é acolher, porque o Senhor diz assim, ó, vinde como estáis. Então o cara pode ser um bandido, o cara pode ser um traficante, o cara pode ser um homossexual, o cara pode ser um mentiroso, o cara pode ser um adúltero, um alcoólatra, ele pode ser o que for, vinde como estás, ele vai vir como estás. Mas após isso, a palavra do Senhor fala o seguinte, aquele que quiser vir após mim. Então tem um ponto de decisão aí. Aquele que quiser, se você quer seguir ao Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo é entender que o seu corpo tem vontades. A tua mente, a tua alma vai ter vontades, mas você vai ter que negar essa vontade para seguir o evangelho. O tome a sua cruz fala de um lugar de morte, porque o evangelho é morrer para si mesmo, o evangelho é negar a si mesmo. E o siga-me é entender o seguinte, Jesus tinha um padrão de comportamento e nós precisamos seguir o padrão de comportamento de Jesus. A irmã Joelma colocou como diferenciar na batalha espiritual e dor no corpo e no físico. Querida, primeiro, eu sempre aconselho, quando eu recebo um paciente, nós fazemos uma anamnese, uma investigação. Olha, você tem feito um check-up, você cuida da tua saúde, você pratica exercícios, você se alimenta regularmente. Porque, querido, às vezes você está com uma dor de cabeça e você está orando para a dor de cabeça sair, mas às vezes você só não foi no oculista, você está precisando de um óculos. Às vezes você está com a dor de cabeça porque você não se alimenta direito. Então não adianta você ficar falando sai capeta, se você não se cuida. E é bíblico o ser humano se cuidar. Existia... Querido, a Bíblia fala que um homem de Deus foi alimentado por um anjo. O próprio céu providenciou comida para um homem. Então é bíblico você cuidar do teu corpo, querido. No Éden, a palavra Éden significa lugar de prazeres, né? Aquele jardim tinha alimento, tinha frutas disponíveis. Nós precisamos entender que eu primeiro preciso... Lembra que eu citei em 1 Tessalonicenses 5, 23, que há uma hierarquia? O primeiro campo é o espiritual. Se eu estou com o espiritual danificado, possivelmente isso vai expurgar na minha alma e no meu corpo. Se eu estou com um problema na alma, possivelmente isso vai expurgar no meu corpo. Como que eu consigo identificar um sintoma quando ele é físico, espiritual, psicológico? Eu começo essa hierarquia de baixo para cima. Eu verifico primeiro todos os âmbitos do corpo, questões orgânicas da pessoa. Ela está curada, ela se cuida, ela cuida do corpo, ela cuida do templo do Espírito Santo.
A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, querido. Então, se você não se alimenta, se você não pratica atividades físicas, se você não cuida do teu corpo, você está negligenciando o templo do Espírito Santo. Então, é muito importante você entender. A Bíblia orienta que você cuide do seu corpo. Assim como a Bíblia orienta também que você cuide da tua alma. Em Salmos, o salmista Davi diz o seguinte: enquanto eu escondi os meus pecados entre mim, os meus ossos foram corroídos. Então, querido, quando você esconde algo, quando você não consegue falar, isso vai te corroendo por dentro. Então, você precisa cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Só assim você vai entender a diferença entre os sintomas. A irmã My Name Fernanda disse o seguinte: difícil é os problemas emocionais, pois ele trava toda a nossa vida. Querido, eu tenho que quando você não cuida da tua espiritualidade, não cuida das tuas emoções, nenhum âmbito da tua vida vai estar andando bem. Nós precisamos entender que temos que ser cuidados. Amanda Amibelli colocou, ó, quando me converti através da luta que vivi, Deus me mostrou o cuidado dele e disse que desde a infância, e o cuidado de Deus é muito lindo. Ó o pastor Gustavo aí. Entra aí, pastor Gustavo. O pastor Gustavo tá aí também. Deixa eu comentários aqui. Olha o comentário da Gleice. Como qualquer pecado precisa se santificar para manter livre. Exatamente. Devemos amar, acolher, independente da situação. Empatia é fundamental. A irmã Kelma. Por muitos anos, a igreja se preocupou apenas com o espiritual. Esse tema deve ser falado entre nós, irmã Aislan. É muito importante. Ju Rodrigues, pastor atende plano de saúde. Querida, todo profissional da saúde, ele pode oferecer carta de reembolso. Então, se você tiver um convênio, você consegue carta de reembolso, você consegue passar com qualquer profissional. Nós precisamos entender, queridos, que se nós não cuidarmos das nossas 3 esferas, nós vamos padecer. E a igreja pode estar padecendo exatamente nesse ponto. Rodrigo, você quer levantar mais alguma questão? Quer falar mais sobre algo? Não, eu tô anotando tudo que você tá me ensinando aqui, tá perfeito. Eu não tenho nem o que completar. Perfeito, tá muito bom. Até o pessoal, se tiver mais alguma dúvida, aí vão perguntando, né? Aproveita aí. O pastor ele, além de ser pastor, é um profissional. E você vê que ele tá falando tudo com muita sabedoria, tá sendo preciso. Eu tô anotando de verdade aqui. Tô anotando tudo aqui que você tá falando. Muito bom. Ó, a irmã Fabi Ferreira colocou: pastor, fala a respeito das medicações para essas doenças, qual o seu posicionamento a respeito? Isso é muito importante. Algumas pessoas acreditam que se a pessoa procurar um psiquiatra para tomar medicação, essa pessoa... Primeiro, elas acreditam que a pessoa está maluca, né? Há um link, né? Infelizmente, um estereótipo que pessoas que procuram psiquiatra, pessoas que procuram psicólogo, é porque elas têm um retardo, demência. E, querido, não é isso. Não é isso. Pessoas que procuram profissionais da saúde mental são pessoas que tiveram entendimento que elas têm uma saúde mental. Então, para quem é um psicólogo? Para quem tem emoções. Se você tem emoções, se você precisa de cuidado, se você precisa organizar a sua vida, colocar rotina sobre a sua vida, o psicólogo vai estar disponível para isso. Se você está padecendo de questões hormonais, e aí eu quero responder a pergunta da irmã Fábio Ferreira, o que o psiquiatra ele vai fazer? Ele vai pedir uma série de exames e ele vai verificar se você não está com uma falta de vitamina B12, uma falta de vitamina D. E se você tiver com uma falta de alguma vitamina, o seu corpo vai refletir isso. Algumas pessoas, elas estão depressivas por causa da falta de vitamina.
Então, tomar medicação, usar a via medicamentosa é muito importante para que haja uma regulação interna nessa pessoa. Então, alguns casos vão precisar de remédio sim, irmã Fabi. Algumas pessoas vão precisar tomar remédio, vão precisar tomar uma fluoxetina, vão precisar tomar talvez até um clonazepam para que se regule isso e ela possa voltar à sua normalidade. Porque você entende que se você não pratica atividades físicas, se você não se alimenta direito, o seu corpo vai ter uma baixa hormonal. Como consequência, ele vai sofrer e ele vai reverberar algo. Então, às vezes, algumas pessoas estão passando por um processo ansioso, algumas pessoas estão passando por um processo depressivo, porque elas não cuidam do seu corpo. É verdade. A pastora Bruna Nunes colocou ali, ó, o povo perece por falta de sabedoria. Precisa, querido, precisa entender isso. Ó. Tem pessoas que trabalham na igreja e são doentes da alma. As pessoas colocou. Um pouco. Dependência emocional. Pastor, tem algum livro para indicar que fale sobre isso? Tem um livro ótimo do pastor Alcione Emeriti. É um profissional, ele já está no campo da batalha, ele também é psicólogo, e ele tem um livro exatamente como o tema dessa live. E ele explica sobre isso. Eu super recomendo que você leia se você quer entender e aprender mais sobre isso. Irmã Gabriele colocou também que quer fazer psicologia. Também antes pensava que tudo é espiritual. Querido, eu super recomendo. Nós da igreja, eu quero falar isso como um alerta. Nós que somos de Cristo, nós precisamos, querido, entender que a psicologia, ela tem a vertente humanista? Tem. Mas a psicologia, ela é necessária dentro da igreja, na área do comportamento, na área da saúde das emoções. Querido, se nós não conseguimos habitar as outras esferas da sociedade, se nós não entendemos que nós, como servos de Deus, nós precisamos estar na política, nós precisamos estar na saúde, nós precisamos estar nos esportes, nós precisamos estar na arte, na cultura, o inimigo, ele vai estar aí, querido. Você vê aí que hoje os programas de TV, eles estão tomados de mensagens subliminares. Hoje, a televisão está cheia de pessoas que falam do satanismo, que falam do diabo, sem esconder nada. Por quê? Porque a igreja não consegue se posicionar. Nós temos poucos itens dentro da TV que fala de Cristo. Nós temos poucas pessoas, poucos profissionais que se posicionam como cristão. Então, você que quer estudar psicologia, você que quer estudar jornalismo, você precisa entender que é necessário que você entre nas esferas. A irmã Cristinade Araújo colocou, pastor Jonas, oração também é capaz de curar o corpo? Com certeza, querido. Com certeza. A oração, ela é viva, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Né? O próprio texto de Tiago, ele fala sobre isso, que a oração pode muito em seus efeitos. O ponto que eu quero trazer é o seguinte, se você está com uma doença psicossomática, se você está com uma doença no corpo por causa de uma ferida emocional, se você não tratar a emoção, possivelmente a oração não vai fazer efeito, porque se você está guardando algo aqui, existem coisas que precisam ser tratadas na sua mente. Existem coisas que você carrega porque você recebeu uma palavra, alguém te feriu, você foi traído, você passou por um processo de rejeição. Então, é muito importante você entender que você não vai procurar um amparo somente espiritual quando é um problema de questão emocional. O pastor Wesley colocou, dependência emocional, fala um pouquinho sobre. O povo perece por falta de conhecimento. A irmã Estela colocou os problemas mentes emocionais, sentimentos estão ligados aos hormônios. Sim, irmã Estela. Pessoas com problemas de baixa hormonal vão ter problemas psicológicos. Ainda no século XX, há preconceito com as doenças psicológicas. Infelizmente. A irmã Viviane colocou aí, infelizmente, algumas pessoas ainda acham que pessoas que padecem com pânico, pessoas que padecem com questões de ansiedade e depressão, é
somente um problema espiritual? O irmão Rafa Davi, como evitar uma postura efeminada? Está ligado à questão do comportamento, querido. Você precisa estudar o caso da pessoa. Não tem uma receita de bolo. Às vezes as pessoas elas querem responder as questões psicológicas com a receita de bolo. Ó, se você fizer 1, 2, 3 e 4, vai estar resolvido. Não, querido. Cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, cada cidadão teve a sua história e conforme a história da pessoa, você vai viver. Como saber que algo é espiritual? Querido, você precisa analisar sua vida. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê Bíblia, possivelmente você está sofrendo um ataque espiritual, com certeza. Você é da igreja. O capeta não brinca de ser capeta, o diabo não brinca de ser diabo. A palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, se você não se posiciona como um cristão, se você não tem condutas de um cristão, com certeza você vai sofrer ataque espiritual. Então, nós precisamos cuidar do básico, tanto na nossa espiritualidade, tanto na nossa mentalidade, como também no nosso corpo. Quando a pessoa está com depressão, o inimigo pode agir por essa fragilidade? Com certeza. O inimigo ele sempre procura uma brecha em nós. Esse é o papel dele. O inimigo ele vai procurar onde a nossa área é mais frágil para atacar. Então, se ele vê que você tem uma fragilidade numa área, e eu quero usar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas com rejeição. Ela foi rejeitada, foi abandonada pelo pai, veio de uma família disfuncional, não teve pai ou não teve mãe. Essa pessoa tem um trauma, ela tem uma rejeição, ela padeceu por isso. O que o inimigo vai fazer? Ela entra dentro da igreja, e aí dentro da igreja, o inimigo prepara às vezes uma situação para ela se sentir rejeitada. E aí, com essa esfera, aquele traço de rejeição começa a aumentar dentro dela. Então, é muito importante, sim, que o inimigo vai procurar os seus pontos fragilizados para atacar. Ele se aproveita, sim. Conheço pessoas que já indiquei que procuram profissionais, mas eles entendem que se for atrás é visto como doido ou doida. Ou seja, não entende, não aceita que precisa de ajuda. Pai, já tratou algum hipocondríaco com medo excessivo de doença ou de morte? Sim, eu tenho um paciente que padece dessa doença. Essa doença tem cura e você precisa você se padece dessa doença, você precisa de um tratamento. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda demais no cuidado desse tipo de doença, porque vai mudando o comportamento diário da pessoa. Corpo, alma e espírito tem que andar juntos. Quando um não está bem, afeta todos. Exatamente. A Mila. Tentativas de suicídio pode ser tratadas apenas como libertação? Rita Lima, eu quero reforçar o que nós já citamos aqui, né? As questões de suicídios, ela precisa ser entendida das 3 esferas. Eu, como um pastor, eu acredito sim que pode ter um ataque espiritual, mas como psicólogo, eu também preciso estudar o que está levando essa pessoa a ter uma ideação suicida. Essa pessoa tem amigos? Essa pessoa tem uma família? Essa pessoa ela é cuidada nas suas necessidades básicas? Ela tem uma casa, ela tem segurança de um emprego, ela está se alimentando bem, ela tem reforçadores positivos na vida dela? Precisa estudar a vida da pessoa. Ó, a Lilian aí, ó, a esposa do Rodrigo. Oi, queridos. Eu acho que tudo espiritual até passar por isso. Estou há 3 meses passando por crise de ansiedade e precisando tomar remédios. No começo fui bem resistente. Aline Carvalho. Infelizmente, dentro das igrejas, as pessoas passam por isso. Pastor, posso perguntar uma coisa? Como fazer para mudar com ajuda na Bíblia? Escórpio. E, querido, esse ponto é muito importante. E o intuito dessa live é justamente esse. Se as pessoas estudassem a Bíblia, e eu quero até pedir perdão se isso soa como arrogância ou como orgulho, querido, mas um cristão que não conhece a palavra de Deus, ele vai sofrer nas outras esferas, ele vai sofrer no corpo e na alma. Porque um cristão que não cuida... Vamos ver um texto básico. Um texto básico é o texto de 1 Timóteo 5,8, que diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, esse negou a fé e é pior que o infiel. Se você não cuida da sua casa, você não cuida dos seus, você vai estar causando um trauma emocional na sua família. E você está indo contra a palavra de Deus. Então, por exemplo, um pai
que sai de casa, abandona os filhos, ele está gerando um trauma por toda a vida, na vida dos seus filhos. Querido, famílias disfuncionais geram traumas. Todo indivíduo ele precisa da figura paterna e da figura materna. Esses papéis, quando eles são ausentes pela figura real, ele vai ser suprido por uma outra pessoa. Então, pessoas que vivem a palavra, conhecem a palavra, eles possivelmente, a tendência de ter problemas psicológicos vai diminuir demais. Pastor, o senhor não falou o livro, falei, o da Alcione, o nome do livro é Físico, Psicológico e Espiritual. A irmã Mônica Freitas, eu estava com transtorno de ansiedade e melhorei com terapias, remédios e Deus, diariamente, né? Perfeito, irmã Mônica. É isso que nós estamos falando. Muito importante e necessário abordar o tema. As pessoas que são doentes dentro da igreja, e o pior, ficam constrangidas em falar de problemas psicológicos. Acontece demais, Kelma. Boa noite, tudo bem? A paz, é verdade. A Pri procura um psicólogo cristão. Se um psicólogo não é cristão, também é arriscado, não é, pastor? Eu vou falar sobre isso, isso é muito importante. Por quê? A igreja, ela tem a igreja pentecostal, tem a igreja tradicional, tem a assembleia, tem a batista, tem a presbiteriana, tem as igrejas do worship, tem a igreja do fundo preto, tem a igreja que roda, tem a igreja que não bate palma. Existem vários tipos de igreja, mas todas são igreja. E na psicologia acontece a mesma coisa. Existe a psicologia humanista, existe a psicanálise do Freud, existe a psicologia comportamental. E eu, como pastor e psicólogo, quero orientar você, querido. Não procure um profissional de psicologia que usa o humanismo como base. Não procure um profissional de psicologia que ele use coisas que vão de confronto com a sua fé. Porque em algum momento da sessão, ele vai expor a metodologia de trabalho dele, que ele acredita naquilo, e isso vai contra a sua fé. Então, eu como pastor, o que eu recomendo? Procure profissionais que cuidam da análise do comportamento, profissionais da TCC. São pessoas que vão estudar o comportamento, como você está se comportando. Vão estudar a sua parte cognitiva. Eles não vão falar o poder da cromoterapia. Querido, você procurou um psicólogo, ele está falando, olha, nós vamos fazer uma hipnose. Sai dessa friagem, cara. Sai disso daí, pelo amor de Deus. Já vi alguém falando sobre isso, Rodrigo, né? Vamos fazer hipnose. Vamos Já ouvi. Meu Deus, é terrível. Inclusive, olha, isso é muito sério. Eu conheço, né, pessoas aqui nas redes sociais, né, que se diz cristão e está ensinando essa questão do humanismo e chakras também. Cristão, tá? Tá lá escrito cristão, tá dizendo cristão. Pseudo-cristão, né? Diz que é cristão, né? Cristão, né? E tá lá. E eu vou te falar, a pessoa depois, antes era um pouco mais enrustida, era uma postagem ou outra que falava sobre isso, né? E até a Lilian começou a me chamar a atenção. Falou, aquela sua colega, aquele seu colega, tá com umas postagens estranhas, né? E eu falei, ai meu Deus, e começou a piorar, intensificar, e hoje já está nas energizações, aí uma hora, aí tenta pegar isso e falar um pouco de Deus, aí depois já muda com uma imagem, que eu não sei o nome dessa imagem, tá? Mas é que tem uma bolinha amarela aqui, outra mais para baixo, dos chakras. Do chakras, então é isso. E aí começa, aí, por que eu tô falando tudo isso? Essa pessoa está crescendo nas redes sociais e está começando a ganhar um engajamento, está levando um monte de gente aí, né, para esse engano, para esse erro, gente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve, né, os conselhos, né, porque realmente, se a gente se alimentar de pessoas que estão falando coisas, né, como o pastor está dizendo aí, isso aí é terrível, terrível em todas as nossas áreas, entendeu? Querido, você encontrou um profissional e ele está falando de energia da mão, energia de pedra, energia de cor. Ele coloca um cheiro lá, que pelo poder do cheiro você vai... Pelo amor de Deus, sai dessa friagem, cara. Não. Procure profissionais de psicologia sérios,
pessoas que são certificadas pelo CRP, pessoas que vão usar as ferramentas da psicologia, da área comportamental. Usou mandala, usou arquétipo, cuidado, porque em algum momento isso vai ser confrontado com a sua fé. E aí você vai ter que decidir o que você vai seguir. Exato. O irmão Scott colocou como muda com a ajuda da Bíblia. Fala da ansiedade social pós-pandemia. Querido, pós-pandemia, né? A pandemia serviu para revelar como estava a saúde mental das pessoas. Porque o que teve de gente que teve crises, teve surto após a pandemia, não está escrito. Tanto que há um dado que após a pandemia, a procura por profissionais da saúde mental aumentou 200%. Querido, nós precisamos entender que você precisa de cuidado, nós precisamos de cuidado. O que fazer com pensamentos negativos? Não quero mais, mesmo assim vem. Na psicologia, nós chamamos esses pensamentos negativos de pensamentos automáticos. O que acontece, querido? Existem situações da sua vida que você viveu e mesmo sem o seu controle, eles vão vir. Como assim, pastor? Se você, por exemplo, você sofreu um trauma. Você sofreu um trauma na sua infância. Você era pequeno e um cachorro te mordeu. Isso ficou lá no teu inconsciente. Possivelmente, quando você se tornar um adolescente, quando você chegar à sua fase adulta, você vai ter um receio de cachorro. E quando você ver um cachorro na rua, aquilo vai gerar um medo em você, porque você padeceu por isso. A forma como você pensa, segundo a sua vivência, vai determinar como você reage. Eu quero usar um exemplo. Imagina, Rodrigo, que você está andando na rua e aí você escuta passos à noite numa rua escura. Se você pensar assim, Rodrigo, é um assaltante, vão me assaltar. Automaticamente, o seu corpo, a tua parte cognitiva vai dizer o seguinte, vai gerar um medo, é melhor você se preparar para lutar ou se preparar para correr. Porque você imaginou que era um assaltante. Sim. Mas se você ouve esses mesmos passos numa rua à noite e você fala assim, são os meus amigos querendo me pregar uma peça, a sua parte cognitiva não vai sentir medo ou vai ir para um padrão cognitivo de fuga e esquiva. Eles vão falar, o teu cérebro, os seus neurônios, seus neurotransmissores vão dizer assim, olha, fique tranquilo, os seus amigos querem pregar uma peça em você. Por que eu estou dizendo isso? Porque como você pensa, como você imagina, assim o seu corpo vai reagir. Então é muito importante entender que os seus pensamentos, eles vão ser controlados pela percepção que você tem no mundo. E dependendo da percepção que você tem, você vai ser uma pessoa positiva ou você vai ser uma pessoa negativa. Existem pessoas dentro da igreja que elas têm hiperfoco negativo. Tudo para ela, não vai dar certo. Nossa, vamos fazer isso. Olha, eu já tentei e nem adianta que não vai acontecer. São pessoas que estão dentro de hiperfoco negativo. Boa noite, quem tem TDAH, como tratar espiritualmente? Primeiro, querido, se a pessoa foi diagnosticada com TDAH, ela precisa de um amparo psicológico, ela precisa ser tratada pelo profissional da psicologia. Tudo aquilo que é de âmbito psicológico tem que ser cuidado por um psicólogo. Tudo aquilo que é de âmbito espiritual se cuida com oração, com condutas espirituais. Há 3 meses descobri que meu filho tem TDAH. As pessoas de fora falam que é frescura. Agora está tomando Ritalina. E está passando por psicopedagoga. E a igreja está nos ajudando muito. Exatamente. A igreja precisa ser um local de amparo. A igreja precisa ajudar. O pessoal está pedindo o nome do da Alcione, físico, psicológico e espiritual. Irmã, agora que lê a Bíblia, ninguém me engana mais. O povo oferece de conhecimento, sim. Graça e paz. As abordagens humanistas são perigosas. Boa noite, não tive pai nem mãe. Sofro até hoje com rejeição, dói demais. Conheço cristão tradicional que conhece a Bíblia e em santidade e posicionamento, porém não aceitam as chaves que existem na palavra do Senhor. Acreditam que o Senhor falou tudo exatamente em Isaías 53. Exatamente, irmã Gleice. Se
Se você, quando aceitasse Jesus, você não tivesse mais um problema de maldição hereditária, você não tivesse mais doença, os hospitais estariam vazios. Ninguém mais ficava doente. Pai Senhor, pais separados, as crianças vão sofrer, como falou. Mas os pais têm que voltar a estar juntos, mesmo não se dando bem, para a criança não ter traumas, mesmo eles, né, não se dando bem. Irmã Fabiarusa, essa pergunta é sensacional. O que acontece? Se entenda isso, querido, e ouça isso com atenção. Um lar disfuncional não é só quando os pais estão separados. Se você está dentro de casa e o seu pai e a sua mãe vivem em pé de guerra, briga todo dia. Essa criança, ela está crescendo no ambiente, ela está tendo pavor. Porque o padrão a nossa casa, o nosso lar, ele tem que ser um local de paz, ele tem que ser um local de segurança. Se você coloca um padrão, se você não se dá mais bem, se você há agressão, tanto psicológica quanto agressão física, essa criança está crescendo num ambiente tão maléfico quanto um ambiente de separação. Então, se não tem como você mais se dar bem, se não tem como mais haver acordo entre o pai e a mãe, você precisa entender que os dois vão ter que trabalhar juntos para que essa criança seja bem cuidada e entenda que vai ter que ter amparo do pai, amparo da mãe, e essa criança vai ter que entender essa dinâmica familiar. Alguns pastores podem até criticar esse posicionamento, mas eu vou dizer o seguinte, querido, não adianta você continuar casado se você não honra o seu casamento. Não adianta você continuar casado se você é um adúltero. Não adianta continuar casado se você agride sua esposa. Existem pessoas que querem manter o casamento para manter um estereótipo. Olha, eu estou servindo a Deus. Mas, querido, se você não cuida da sua família, você não está servindo a Deus. E eu quero dizer o seguinte, é mais sadio você se separar e procurar uma outra pessoa que você vai respeitar e que te respeite do que você continuar no casamento que vai ferir a saúde mental dos seus filhos. Pastor, como perdoar meu pai? Conheci ele aos meus 17 anos porque foi atrás. Hoje tenho 40, mas preciso perdoar ele, pois sofri muito quando criança. Na vertente psicológica, você precisa entender o seguinte, querido. Psicologicamente, você precisa expurgar esse trauma, ser tratada sobre isso. Procure uma psicoterapia. Biblicamente, Mateus 6, 14 e 15, diz que quando nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Perdão não é um sentimento. Você nunca vai sentir de perdoar seu pai. Falar, nossa, acordei hoje, senti de perdoar meu pai, né, Rodrigo? O pai abandonou, fez mal, não cuidou, gerou vários traumas. Você não vai acordar e falar, senti de perdoar. Não, perdão é a decisão. Você vai ter que dizer para você mesmo, eu decidi perdoar meu pai. Exatamente. Exatamente. O importante é pedir ajuda, acima de tudo, colocar Deus, porque Ele é a base, Ele é a certeza que estamos sozinhos. Vamos falar, pastor Johnny, que as pessoas que pretendem fazer o curso precisam estar alinhadas na palavra de Deus, porque a coisa está foi. A Priscila Rocha, ela é uma psicóloga em formação e, infelizmente, querido, você, para cursar hoje a faculdade de psicologia, você tem que estar estruturado na palavra de Deus, porque senão é perigoso você... Eu conheço um caso na faculdade de uma menina que ela era dos jovens da igreja, inclusive eu até fui visitar a igreja dela. E quando terminou a faculdade, a menina estava virada a casaca, né? Tava feminazi, né? Ela virou a cabeça. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque se você não tiver alicerçado, querido, na palavra, infelizmente, tende você a ser engolido pelas sofrimas do mundo. Porque é nítido o quanto de força é transmitido quando fala da minha experiência com Deus. Sim, é muito perigoso. Pastor, sobre a faculdade de psicologia, como vamos saber a melhor escolha na área entre a psicologia e a Bíblia? Querido, isso é muito querida, né? A irmã Viviane. Básico. Foi contra a palavra de Deus. Exclui essa abordagem. Qualquer abordagem que diz algo que não está na Bíblia, sai fora daí. Verdade. Todos os cristãos têm que fazer um seminário de cura e libertação. É isso aí. Inclusive, o nosso próximo seminário, se eu não me engano, é dia 19. Vai estar aqui depois no Insta. Tem mais alguma pergunta? Pensamento modela comportamento. Exatamente, Cauana. Perfeito. Passei por um trauma na infância, mas minha mente apagou na adolescência e as memórias voltaram. Psicoterapia.
Procura lá, psicólogo.amorim. Livro indicado. Obrigado, pastora Ana. Colocou aí, como se diagnostica TDAH em adultos? Precisa fazer teste, irmã Márcia. Rapaz com Jesus, pastores tratando pacientes com constelação familiar sistêmica. Meu Deus do céu, pode falar sobre, por favor. Querido, constelação familiar, eu quero dar um alerta. Essa prática, ela não é nem regulamentada nem pelo CRP, nem a psicologia dá base para constelação familiar. E isso é um perigo. Pastores que usam essa metodologia, primeiro, quando toma esse tipo de decisão, mostra que não conhece nem a psicologia e não conhece nem a palavra. Isso é nova era, irmão. Sai disso daí, em nome de Jesus. Não consigo perdoar minha mãe, as atitudes dela não condizem com uma mulher que se diz cristã, mãe narcisista, quer me humilhar as filhas. Querida, se você conhece alguém narcisista, você precisa entender. O narcisista, dificilmente ele muda. O que precisa mudar é a sua percepção sobre ele ou sobre ela. Isso é muito real. Tive que sair de casa dos meus pais para não endoidar. Sou muito nervosa, com facilidade com meu esposo, falo muitas palavras que não devo falar, depois me arrependo, fala para o meu esposo que preciso para ajuda. Precisa seguir os padrões bíblicos de submissão, e aí eu quero salientar o seguinte: submissão não é a mulher estar embaixo do homem. Submissão é estar sobre a mesma missão. Lá em Efésios capítulo 5, fala um pouquinho sobre isso, né? Fala que o marido tem que amar a igreja, amar a mulher como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja entregando a vida por ela. Então a mulher, ela se coloca na mesma missão do marido, respeitando a missão do marido, o sacerdócio do marido, quando o marido ele tem o padrão de amar essa mulher, dando a vida por ela. A partir do momento que seu marido não age como Cristo amou a igreja, em subsequência, a mulher não vai agir em submissão a ele. Então, é uma via de mão dupla aí. Não concordo em pedir para um pai que não está honrando em seu casamento. Não concordo em pedir para um pai que não está honrando em seu casamento. Sempre pendo em dividir, tenho muito medo, de dividir acidentes. Também sofro com mãe narcisista. Como identificar dependência emocional e codependência? É clássico, né? A dependência emocional. Se você é tratado mal, querido, se você está dentro de uma relação que a pessoa ela não cuida de você, você é manipulado, você passa por diversos tipos de problemas, possivelmente você vai sofrer com isso. E a dependência emocional, ela coloca pessoas em situações deploráveis, porque a pessoa usa das emoções. Eu conheço um caso que a pessoa fala assim: olha, se você terminar o relacionamento, eu vou me matar. Então a pessoa fica usando o problema da saúde mental dela para querer manter a pessoa no relacionamento. Meus professores da faculdade atacam os clientes da igreja com muita frequência. Jaqueline, se acostuma, porque quando eu fiz a formação, foram 5 anos sendo atacado. 5 anos de professores desdenhando. E eu vou dizer para você, eu não tive um professor cristão. Em toda a faculdade, eu não tive um professor que defendia a fé cristã. Constelação foge que é capeta, constelação familiar iniciou em prática Zulu, live top. Como podemos transformar os nossos pensamentos para levar a obediência a Deus? Lendo a palavra. Seminário, 19, 20 e 21 de outubro. Gente, eu vou responder só mais algumas perguntas e nós já vamos encerrar a live, hein? Meu filho é muito nervoso, ansioso, tem 2 filhos. Depois que a Isa abandonou. Famílias disfuncionais geram pessoas disfuncionais. Sobre as palavras sem audiobook no Facebook, muito bom. Precisamos de ajuda. A submissão não é obediência cega. Exatamente, a irmã Cauane colocou. Submissão não é obediência cega. Se o marido deixa de fazer e foge dos princípios de Deus, ela não tem que seguir. Muito bom. Mais alguma pergunta aí que você está vendo aí, Rodrigo? Não. Procurando aqui. Afastar. Acho que não. Bom, queridos, eu quero encerrar essa live. Quero agradecer o Rodrigo Cristão. Então, se por acaso você não segue o Rodrigo, eu quero te aconselhar. O material que o Rodrigo ele dispõe é um material muito bom.
Muito bom. O conteúdo que ele posta na internet, eu vou dizer para vocês, eu sou apaixonado pelo conteúdo do Rodrigo, porque ele trabalha no campo da atualidade. E nós que servimos a Deus, precisamos entender que nós temos sim que saber o que está acontecendo no mundo. Spurgeon, Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: nós precisamos andar com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo do outro. Porque o nosso cristianismo precisa ser tocado na atualidade, queridos. Então, por muito tempo, a igreja fala assim, não pode ter TV, não pode fazer isso, não pode aquilo. Não... Querido, o que não pode é você deixar de pregar o evangelho e viver a verdade da palavra. Isso que não pode. Nós precisamos viver o que o Senhor tem para nós. Então, eu quero dar recomendação aí, ó, segue aí Rodrigo Cristão, segue o Ministério Chaves do Reino, segue Wesley Rocha 7, segue também, por favor, pr.johnny psicólogo.amorim e Priscila Rocha. Todos esses Instagrams aí. Eu quero agradecer por você que acompanha a live e eu quero, nesse momento, orar por você, querido. Eu quero encerrar essa live orando. Pessoas que estão padecendo por algum mal, pessoas que estão padecendo por problemas que estão reverberando no seu corpo. Como eu disse no começo da live, algumas questões são espirituais, algumas questões são psicológicas e algumas questões são orgânicas. Eu quero orar agora, e se você está passando por depressão, ansiedade, e é de cunho espiritual, eu creio que no poder dessa oração, querido, você será curado. Então, se você hoje está padecendo de uma maldição hereditária, está padecendo de algo de cunho espiritual, eu quero orar nesse momento, eu quero declarar que em nome de Jesus, você será curado aonde você está. Eu quero orar nesse momento e declarar que em nome de Jesus, o Senhor visita a sua casa, o Senhor visita agora a tua família, que há um espírito das trevas que se anda aí na tua casa, que se anda na tua mente, espírito de loucura, todo espírito de confusão, em nome de Jesus, nós oramos agora e declaramos que em nome de Jesus haverá cura sobre a tua vida. Eu quero orar nesse momento e declarar que o Senhor visita a tua mente, que o Senhor visita a tua casa e o Senhor, Ele te abençoa nesse momento. Todo problema espiritual agora cai por terra. Você vai ter uma vida plena em Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Rodrigo, considerações finais? Quero agradecer. Quero agradecer. A live foi maravilhosa, né? Você falou tão brilhantemente tudo aqui. E olha, obrigado, que Deus abençoe a todos, sabe? Sou fã, né? Todo do trabalho do Johnny também, esse pastorzão aí que virou meu grande amigo. E realmente foi uma honra estar aqui, né? Poder aprender contigo. Para quem não sabe, eu aprendo demais com o pastor aqui, né? É uma das pessoas que me ensina muita coisa. Ele, o pastor Wesley, a pastora Priscila também, né? São pessoas que caminham comigo, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem, mas são exemplos para mim. São pessoas que eu admiro, que eu aprendo, que eu quero, sabe, seguir esses passos, né? Para a gente crescer em Deus, né? E não é vergonha nenhuma eu dizer isso. Realmente admiro cada um de vocês, né? E obrigado realmente pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui junto com você, com esse ministério, né? Do Chaves do Reino, que eu amo de verdade, admiro, eu passo nos seminários também, estou sempre, quando eu posso dar as agendas aí, eu e a Lilian, nós participamos, até a gente quer fazer, né? A gente já foi no de cura e libertação que vai ter agora, que o pastor falou, mas vai ter também depois do DNA, que eu também quero fazer isso, eu não fiz, né? Então, enfim, obrigado mesmo, e que esse ministério cresça cada vez mais e que você seja abençoado demais na sua área, viu, pastor? Você alcança, eu sempre estou indicando, até como eu indiquei um amigo nosso, meu e da Lilian, né, que estava precisando de alguém, eu falei, ó, tem uma pessoa certa para te indicar, além de um excelente profissional, é cristão, então vai saber
te ajudar aí no âmbito bíblico também, né? Então, te agradeço de verdade, você e sua família, você sabe que estão no meu coração e vocês podem contar sempre comigo aqui com a minha página, né? Que é para levar a palavra de Deus, é esse o intuito, né? Para que a palavra alcance cada vez mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Eu esqueci. Manda um alô para mim aí de São Luís do Maranhão. Alô, Gardênia. Gardênias. Queridos, semana que vem tem seminário de batalha espiritual. Se você é o seminário de cura interior, batalha espiritual, o link tá na bio do Chaves do Reino, né, do Ministério Chaves do Reino. E eu também quero aproveitar, nós vamos ter uma imersão no mês que vem sobre pornografia. Se você conhece alguém que tem problema nessa área, recomenda, querida. Essa semana acaba o primeiro lote. O primeiro lote está em promoção. É um preço esdrúxulo. Não gasta em pizza uma vez por mês o preço da imersão. E vai ser algo que vai te dar ferramentas para ajudar pessoas. Divinópolis, Minas Gerais também ligado. Amém, Robson? Essa questão da imersão de pornografia, nós vamos falar da questão psicológica, o que a pornografia faz, e vamos falar também da questão espiritual. Manda para Araxá também, Minas Gerais. É gente de tudo quanto é Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Só lá. A imersão de pornografia vai te ajudar. Amém. Queridos, nós vamos encerrar a live. Olinda, Pernambuco, um beijo, pessoal, de todos os sérios. Quero ver Juruáia, Minas Gerais. Eu quero ver se tem alguém do Acre aí, ó. Será que a gente tem alguém do Acre? Eu vou anunciar. A pessoa está perguntando aqui para eu anunciar os seminários. Eu também vou colocar lá nos meus stories também, né? O pessoal que me segue. E é isso. Pode contar comigo aí que vamos divulgar, com certeza. Suzano, é isso aí. Recife. Amém, Suzano, queridos. Recife. Deus abençoe. Um beijo. Estamos encerrando essa live. Até a próxima, meus queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Rodrigo, um beijo, Amém. Querido. Valeu. Obrigado. Tchau. Deus abençoe. Shalom. Shalom.